A 32 quilômetros em mar aberto, a tripulação do Gudrun Maersk está preparada para descarregar tudo em uma das maiores instalações do mundo, construídas no mar. O porto de contêineres em águas profundas de Yangshan. Vai demorar anos para este megaporto ser concluído, mas suas docas já têm 3 quilômetros de extensão. Nestas docas, alguns dos maiores e mais vigorosos guindastes. Caminhões high-tech. Um dos sistemas de controle mais avançados. E alguns dos melhores operadores de porto de contêineres se preparam para receber o Gudrun Maersk. Eles têm uma árdua jornada de trabalho pela frente e têm menos de um dia para realizá-la. Quando este navio aportar, eles terão 20 horas para desembarcar os 3.000 contêineres e embarcar mais 2.000 no navio. Depois, terão que transportar os 3.000 contêineres desembarcados para o continente, a mais de 32 quilômetros em mar aberto e sem margem de erros. A cada navio e todo dia, Yangshan batalha contra poderosos rivais pela supremacia no ramo de bilhões de dólares. Xangai, a maior cidade da China. E o porto de carga mais movimentado do mundo. No século XXI, o intercâmbio de exportação e importação da China está explodindo com quase 30% ao ano. Xangai está no lugar certo, na hora certa. Ela está localizada no meio da costa chinesa, na altura em que o Yangtze, o terceiro maior rio do mundo, desemboca no mar. Bilhões de dólares de mercadorias produzidas na China navegam pelo Yangtze para serem transportadas mundo afora. Em 2001, eram 300 milhões de toneladas de carga. Em 2005, chegava a 800 milhões. Xangai devia estar bem próspera, mas tinha seus problemas, e eram bem sérios. Problemas com os quais esses dois homens lidam diariamente. Wu Jianwen e Jiang Wei são pilotos do porto de Xangai. A função deles: subir a bordo dos cargueiros que chegam do mar aberto e levá-los em segurança até o ancoradouro nas docas de Xangai. Essa missão é mais complicada do que aparenta. A tonalidade do mar revela o motivo. Marrom barrento, a cor do rio. Anualmente, milhões de toneladas de lodo são levados do rio Yangtze e vão parar no mar. No ponto onde o Yangtze se encontra com o oceano, o lodo vai se acumulando e formando bancos de areia. E isso bem onde centenas de navios navegam na direção de Xangai. Na maré baixa, a passagem formada de lodo do porto de cargas mais movimentado do mundo chega a medir apenas 7 metros de profundidade.
No mundo atual, apenas barcos pequenos conseguem navegar em águas de 7 metros de profundidade. Os enormes navios que chegam em Xangai precisam de 12 metros de profundidade. Por isso, eles dependem muito da maré alta. Portanto, quando nós entramos ou saímos do porto, temos que prestar muita atenção na maré. A embarcação de hoje precisa de apenas 8 metros. Ela passou pelos bancos de areia na maré alta. Mas isso não quer dizer que Wu Jianwen e Jiang Wei estão tendo um dia tranquilo. Eles parecem mais relaxados, porém sabem que os problemas só estão começando. Porque as artérias aquáticas de Xangai estão seriamente entupidas com algo mais do que lodo. O navio deles está entrando no rio Huangpo, um rio menor que corre através de Xangai. E eles vão manobrá-lo em meio a um dos piores engarrafamentos marítimos que existe. Normalmente teríamos mais de 100 navios na foz do rio e outros 100 saindo em 24 horas. Isso só os navios grandes, com mais de 5.000 toneladas. Não estou nem contando os barcos pequenos. Não é só questão de um navio seguindo o outro. Existem portos em toda a extensão do rio. Os navios têm que passar por todo esse tráfego. Há muitos riscos. O especialista em navegação Matthew Flynn compara navegar no rio Huangpo com dirigir para o trabalho no meio da corrida das 500 milhas de Indianápolis. Talvez seja uma das jornadas mais excitantes e memoráveis que um capitão de navio pode fazer, o que não significa que ele esteja procurando por uma. Talvez seja a entrada portuária mais complicada que existe na Ásia. E acredite se quiser, tem mais. Se medir o rio Huangpo de uma margem a outra, ele tem 400 metros. Mas os nossos dois pilotos sabem que estão trabalhando com menos do que isso. O canal bem fundo navegável tem menos de 300 metros de extensão. Em alguns pontos, chega a ter menos de 200 metros. Isso é um motivo de preocupação para os pilotos de Xangai, porque um navio em movimento precisa de uma distância de 3 a 5 vezes maior do que o seu comprimento para manobrar o barco. O canal teria que ter de 300 a 500 metros para evitar uma colisão para um navio de 100 metros de comprimento. E no Huangpo não vai ter nada disso. Por exemplo, o navio em que estamos hoje tem 145 metros de comprimento. Por isso, quando ele entra no rio, não pode dar meia volta. Os navios não têm breques como os carros. Se diminuir a velocidade para evitar uma colisão, não dá para manobrá-lo. Ele fica fora de controle. Se houver uma emergência, não há nada que eu possa fazer. É por isso que todo mundo fica feliz quando os rebocadores assumem o controle e levam o navio para a doca. Para esse pessoal, um passeio pelo Huangpo é quase o mesmo que manobrar um caminhão em fuga através da multidão de um shopping center. Os desafios de navegação de Xangai tornam tudo mais interessante para Wu Jianwen e Jiang Wei. Mas por que está sendo um grande problema para Xangai? Afinal de contas, por décadas, Xangai tem sido um porto de classe mundial e o Yangtze sempre teve muita lama. E o Huangpo não encolheu. Então, o que mudou? Isso tem o tamanho dos navios que navegam em direção a Xangai. Gigantescos cargueiros.
a melhor opção de custo-benefício para transportar grandes quantidades de carga por todo o planeta. Se os navios não conseguem trazer e retirar seus carregamentos de Xangai, esta megacidade não consegue dar ao mundo o que ele precisa. Os navios irão para outro lugar e Xangai ficará para trás. Depois da Segunda Guerra Mundial, os cargueiros revolucionaram a indústria de frete. Ao contrário dos pacotes soltos, os contêineres empacotados podiam ser descarregados em caminhões que ficavam à espera e levados embora. Os primeiros navios carregavam apenas algumas dezenas de contêineres. Não demorou muito para um gênio da indústria dos transportes perceber que quanto mais contêineres um navio consegue transportar em cada viagem, mais dinheiro os donos do navio vão ganhar. Por isso, os cargueiros foram ficando maiores, maiores e maiores. Se estiver ganhando $1.000 por container que está transportando pelo oceano, é uma questão de mais dólares e centavos. Quanto maiores os navios que puderem construir, mais carga poderão transportar. Nos anos 90, Xangai construiu novos portos em Waigaoqiao, no oceano, além da foz do Yangtze. Os navios que aportavam em Waigaoqiao não precisavam navegar até Huangpo, e a água ali era 10 metros mais funda. Durante certo tempo, tudo correu bem. Mas então, os navios aumentaram ainda mais e ficaram tão grandes quanto o Gudrun Maersk. Com mais de 40 metros de largura e 300 metros de comprimento, mais extenso do que a Torre Eiffel. E necessitando águas mais profundas do que Waigaoqiao podia oferecer. Mesmo 12,5 metros não é fundo bastante para os navios maiores. Estamos falando de 9.000, 10.000, 13.000 navios de contêineres. É melhor ter um porto com pelo menos 15 metros. Os mega navios da atualidade, como o Gudrun Maersk, estão em uma classe especial, a classe Post-Panamax, porque eles são largos demais para passar pelo Canal do Panamá. Também são grandes demais para Xangai. Pilotar uma embarcação de 350 metros pelo tráfego congestionado de Huangpo não é uma boa ideia. E o canal de 400 metros do Huangpo não é tão grande em extensão quanto o Gudrun Maersk tem de comprimento. Fazer a virada seria um pesadelo. No início dos anos 90, Xangai ofereceu aos grandes navios mais um problema para se preocupar. 2 pontes suspensas sobre o rio Huangpo. Se um navio grande chegar, não poderá passar pela ponte Yangpu. Somente os navios de até 48 metros de altura podem passar debaixo da ponte. No século XXI, 30% dos contêineres do mundo viajavam em embarcações pós-Panamax. Xangai continuava não sendo funda, extensa ou larga para deixar esses navios entrar. Problemas que portos concorrentes como Hong Kong e Singapura não tinham. Quando a economia chinesa explodiu, todo mundo queria fazer parte dela. Se Xangai não conseguisse dar conta da demanda, eles teriam que procurar em outro lugar. 2002. Os líderes de Xangai tomam uma ousada decisão ao buscar uma solução. Um local chamado Yangshan. 32 quilômetros da costa, onde a água tem de 15 a 20 metros de profundidade. Hoje em dia, Yangshan é uma grande ilha que pode facilmente acomodar um porto de contêineres de classe mundial. Mas quando os engenheiros de Xangai a escolheram, mais de 66% dela não existia. Yangshan era apenas uma obra da natureza,
Um conjunto de pequenas ilhas sem espaço para nada, a não ser um vilarejo de pescadores. Os engenheiros consideraram criar um platô para nivelar os montes de terra, mas decidiram não destruir a topografia natural de Yangshan. Ao invés disso, eles resolveram construir o maior porto de contêineres do mundo, praticamente do zero. O porto de Yangshan é este imenso projeto de águas profundas planejado em um pedaço de papel. A maior obra de infraestrutura imaginável que eles podiam construir para imprimir o tipo de domínio de Xangai sobre a navegação de contêineres. O projeto exigia uma mega estrutura de verdade. Um cais de 20 quilômetros onde 50 navios poderiam aportar ao mesmo tempo. E um porto que pudesse processar 25 milhões de contêineres de frete anualmente. 70 mil em um único dia. Preço: 18 bilhões de dólares. 2002. As obras começam na fase 1 do Yangshan. Os engenheiros começam a transformar as ilhotas isoladas em um dos maiores portos de contêineres do mundo. É como tentar dar um nó borboleta no meio do rio revoltoso. Você tem a água que está fluindo 2 metros por segundo. Este pessoal enfrenta tufões, mau tempo, nevoeiro, a 35 quilômetros longe da praia. Não tem eletricidade, nem água potável. Deve haver locais mais inóspitos, mas não existe lugar tão inóspito para trabalhar em um projeto grande como este. Não existem alternativas como fracasso nem atraso. O tráfego de contêineres de Xangai cresce 30% anualmente. Para construir Yangshan, os engenheiros precisam criar uma ilha artificial com um porto de 10 quilômetros quadrados. Maior do que 20 mil quadras de basquete. E no oceano, de 15 metros de profundidade. E isso vai requerer centenas de milhares de milhões de metros cúbicos de solo. Como conseguir isso? Entra em ação o Dragão do Mar, a Mega Draga. Fabricada na Holanda para limpar a enorme quantidade de lodo de Xangai, esta é uma draga como nenhuma outra. Quando o Dragão do Mar entra em ação, dá para entender o porquê do nome. Os 2 enormes braços de sucção se parecem muito com os monstros das profundezas. O lodo do leito do oceano com 40 metros de profundidade não consegue escapar das suas garras. E não só elas comem muito, mas devoram rápido. Na barriga do monstro, 2 motores turbo a diesel de 12 cilindros geram 9.000 kW de potência, cada um deles. Com tanta potência, o dragão do oceano precisa de apenas 2 horas para bombear e encher o funil. Na China, o 8 é um número de sorte. Por isso, o depósito do dragão do oceano guarda 12,888 metros cúbicos. São mais de 200 mil barris de cerveja. Quando o depósito está cheio, 2 enormes bombas drenam a água dos mais de 12 mil metros cúbicos de lodo. O capitão Yan afirma que quando é hora de entregar a encomenda, a draga dele está na liderança.
Os navios mais antigos apenas despejam a areia, mas o dragão do oceano pode soprar ou pulverizá-la, o que dá uma vantagem real sobre os outros navios no canteiro de construção. O dragão do oceano trabalhou quase um ano inteiro só para construir a fase 1, despejando 3 milhões de metros cúbicos de lodo. Suficiente para encher 1 milhão de piscinas olímpicas, criando uma ilha feita pelo homem com mais de 15 metros de profundidade. O dragão do oceano fez seu trabalho. Por enquanto. Mas ainda falta construir mais 2 fases do Yangshan e eles vão precisar de 13 bilhões de metros cúbicos de lodo, que daria para encher o Lago Ness. Transformar o mar aberto em um porto de contêineres de classe mundial de 10 quilômetros quadrados em menos de 4 anos é impressionante. Mas Yangshan só prova sua capacidade quando os maiores navios de contêineres chegam para aportar aqui. Agora, um dos maiores, o Gudrun Maersk, está pronto para desembarcar. O porto de Yangshan precisa desembarcar os 3.000 contêineres, embarcar mais 2.000 e mandá-los seguir seu caminho em apenas 20 horas. No transcorrer das 20 horas, a tecnologia avançada do Yangshan e as pessoas que o administram e dirigem precisam mostrar novamente ao universo da navegação que eles estão entre os melhores. Porque no mundo de apostas altas, não importa se você é muito bom, você é bom dependendo do seu último navio. Meio-dia. Começa o desembarque do Gudrun Maersk. 3.000 contêineres, em menos de 20 horas. Cada hora de atraso custa milhares de dólares. E essa hora faz o porto perder um pouco de prestígio aos olhos da navegação mercantil mundial. Somente os melhores conseguem realizar tal façanha. No porto de Yangshan, o guindaste STS-40, com 50 metros de altura, é tão alto quanto Godzilla e é fabricado nas redondezas. Na empresa Zhonghua, na ilha de Shanxin, na foz do Yangtze, a apenas 125 quilômetros de Yangshan. A maior fábrica de guindaste do mundo. Mas mesmo nesta mega fábrica, onde montanhas de metal parecem flutuar no ar, os guindastes de Yangshan parecem um despropósito. Muitos guindastes de container conseguem levantar um container de 43 metros por vez. Yangshan precisava de guindastes que erguessem o dobro disso. E ficar bem alto para alcançá-los de cima dos maiores navios do mundo. E era preciso 13 deles. O gerente-geral Lu Hanjong relembra a animação de ganhar o contrato do Yangshan e a ansiedade para cumpri-lo. Projetar e fabricar guindastes tão grandes assim foi um desafio para nós. Os navios estão aumentando cada vez mais de tamanho e ficando mais altos, e os guindastes têm que aumentar também. Não podíamos simplesmente fazer um igual aos nossos. Esse tipo de guindaste ficaria muito pesado. Precisávamos mudar o projeto da estrutura inteira. Um dos desafios mais difíceis para fornecer os super guindastes a Yangshan não estava em fabricá-los.
Quando os novos guindastes chegam ao porto, é preciso 6 meses para montá-los antes de estarem prontos para operar. Mas não os guindastes da Zhenhua. Esses não precisam ser montados. Eles são enviados para o mundo inteiro em cargueiros especialmente modificados da Zhenhua. Mas os navios da Zhenhua nunca transportaram guindastes tão grandes e pesados como esses encomendados por Yangshan. Os guindastes não podiam ser mais curtos ou mais leves, senão Yangshan não ganharia da concorrência. Só havia uma alternativa: solucionar o problema. Nós conseguimos projetar um guindaste maior, mas que não é muito mais pesado. Faz o trabalho para o qual foi projetado. Nós os projetamos para que ficassem mais baixos enquanto estivessem sendo transportados. Problema resolvido. Guindastes projetados, fabricados e entregues. Agora, eles estão colocando Yangshan na frente do setor. A maioria dos guindastes de porto de container podem manejar 30 contêineres por hora. Os guindastes de Yangshan manuseiam mais de 50. E isso graças a operadores de guindaste como Zhang Ye, que têm um compromisso de ser o melhor. A dificuldade que temos de enfrentar é que trabalhamos noite e dia ao invés de trabalhar no período normal e, portanto, temos que sacrificar um pouco a vida pessoal. Não dá para sair, para beber e se divertir como queremos, pois temos que garantir que estaremos bem descansados antes de vir trabalhar. Operar um guindaste de porto de container é como pescar um prêmio do brinquedo do parque de diversão. Só que o prêmio pesa 2,5 toneladas quando está vazio. Aguardando na cabine a alguns metros do chão, o operador tem que manobrar o elevador do guindaste, chamado de distribuidor, sobre cada container. Depois baixar, observando e tocando. Quando o distribuidor está na posição, ele aciona as travas automáticas do distribuidor que prendem o container e ergue-o para cima e sobre o convés até a doca, alinhando com precisão sobre o caminhão que vai levá-lo embora. Depois, faz tudo de novo. E de novo. E de novo. E se você acha que desembarcar a carga é difícil, experimente embarcá-la. Para embarcar um navio, o operador de guindaste precisa posicionar o container de 6 metros nos encaixes do convés e empurrá-lo com precisão dentro do compartimento de carga, para que eles não fiquem se movendo durante a viagem. É como tentar fazer um elefante passar por uma moeda a 50 metros de altura. E o operador do guindaste não tem o dia todo para ficar tentando. Se os contêineres se movem com muita lentidão, os donos dos navios ficam com o cronograma atrasado e perdem dinheiro. Mas se eles forem rápidos demais, podem ficar fora de controle, colocando a carga, as pessoas e os guindastes em perigo. E um container comprometido pode significar mercadorias danificadas dentro dele. Sendo assim, os operadores de guindaste precisam desenvolver um instinto para embarcar e desembarcar na velocidade certa. Os guindastes colocam os contêineres nos caminhões que os levam das docas até o pátio de contêineres. No pátio, transtêineres do tipo RTGs de última geração retiram os contêineres dos caminhões e colocam-nos no chão. Mas há muito mais coisa envolvida neste processo do que apenas levantar peso. Os contêineres são parecidos. E a não ser que se compare o número deles com o romaneio, não há maneira de distingui-los. A partir do momento que eles saem do Gudrun Maersk, 3.000 contêineres têm que ser rastreados com precisão. Um container deslocado significa clientes insatisfeitos e má reputação para o Yangshan. Um container perdido é inconcebível.
Mas são pensamentos inimagináveis iguais a esse que fazem um gerente de operações Chi Minhua permanecer atento durante o turno dele. Mais do que em qualquer lugar, o ônus do sucesso ou fracasso pesa sobre seus ombros. Durante todo o período do seu turno, ele tem a responsabilidade de manter a operação no horário e no ritmo. O porto funciona 24 horas. Estamos sob muita pressão para trabalhar rápido. Nós tentamos fazer o melhor para cumprir as promessas aos nossos clientes. Se alguma coisa der errado, a responsabilidade é de Chi Minhua. E há muita coisa que pode dar errado. Antes de um navio zarpar, os computadores da empresa de navegação analisam o conteúdo e os destinos dos diversos 1000 contêineres e, para cada um deles, designa um lugar específico a bordo. Os contêineres do primeiro porto são os de cima e os do último porto são aqueles embaixo. É uma equação matemática bastante complexa. Se os operadores do porto cometerem um erro ou ficarem atrasados, eles terão que pedir permissão para embarcar contêineres em lugares diferentes daqueles indicados pelo computador. Este não é o tipo de solicitação que um capitão de navio quer ouvir. Os contêineres embarcados em lugares errados vão confundir o desembarque no próximo porto. Contêineres mal posicionados deixam o navio instável em mar aberto. A concorrência do Yangshan, Hong Kong e Singapura, cada um manuseia 20 milhões de contêineres por ano com um índice de erro de menos de 1%. Todas são boas razões para ninguém em Yangshan querer fazer alguma coisa errada. Felizmente, Yangshan tem uma inteligência para acompanhar sua força. Um sistema de controle avançado desenvolvido pelo Porto de Xangai. A sala de controle de operações tem um sistema altamente desenvolvido de supervisão através de circuito fechado de televisão, que ajuda a detectar possíveis problemas. Nós nos comunicamos por walkie-talkie. No cais, temos computadores laptop que recebem do sistema de computadores um plano de operações detalhado. Guindastes, caminhões e transtêineres do tipo RTGs e todos os demais têm monitores na cabine eletronicamente ligados à sala de controle do porto. Logo, os operadores de guindaste e motoristas sabem exatamente que contêineres eles estão movendo, quando e para onde vão. Os caminhões recebem ordens da rede sem fio do terminal de computador na sala de controle de operações através de roteadores sem fio. Mini computadores portáteis nos caminhos mostram as instruções sobre o que fazer e o destino. Os caminhões que usamos aqui são os melhores. Eles são equipados para transportar contêineres para a direita e para a esquerda. E a cabine do motorista tem janelas para 3 posições, o que permite que o motorista tenha uma visão ampla. O sistema de Yangshan maximiza a eficiência, mandando navio após navio para o mar segundo o cronograma, deixando satisfeitos a tripulação e os donos do navio. Eles estão tentando zarpar em um determinado horário para achar lugar no ancoradouro de outro porto. Por isso, atrasos não são tolerados. O embarque e desembarque acontece durante a noite e após o raiar do dia. 20 horas depois de ter entrado na doca, o Gudrun Maersk deixa Yangshan, deixando para trás 3.000 contêineres cheios de mercadorias importadas
e levando 2.000 outros com produtos de exportação. Chi Minhua e a equipe do Yangshan podem finalmente relaxar e encerrar o dia, um longo dia. Mas a missão de Yangshan ainda não acabou. 3.000 contêineres devem ser entregues. E os clientes esperaram semanas pelo Gudrun Maersk para trazê-los navegando pelo oceano. E agora, eles estão numa ilha a 32 quilômetros da costa. Para competir com outros portos mercantes de classe mundial, Yangshan deve mover mais de 20 milhões de contêineres anualmente. Mas como manter a margem de competitividade quando se está em uma ilha no meio do oceano? Construindo outra mega estrutura. A Ponte Donghae, com 6 faixas e 32 quilômetros de comprimento, 12 vezes mais extensa do que a Ponte Golden Gate. A segunda ponte transoceânica mais extensa do mundo. A mais extensa fica a apenas 80 quilômetros a oeste, cruzando a Baía Hangzhou. Construir uma ponte tão longa em terra firme seria difícil. Construí-la sobre mar aberto é um pesadelo logístico. Não é como o armador de aço construindo um arranha-céu. Não há eletricidade. Tudo o que é preciso para fazer seu trabalho tem que ser levado na barca e no esquema de levar e trazer o tempo todo. Só planejar a Ponte Donghae foi um mega desafio. Ela tinha que ser bem larga para 6 faixas de tráfego de caminhões, alta para que os maiores navios do mundo pudessem navegar debaixo dela e resistente para suportar tudo que a natureza puder fazer contra ela. Tufões todo o verão. Correntes passando por ela a 2 metros por segundo. Ondas de 6 metros de altura. Tudo isso só na superfície. Do continente até as ilhas de Hanshan, o leito do oceano pode variar de 10 a 20 metros de profundidade. Nada além de lodo macio e movediço. O que não é um alicerce apropriado para uma rodovia de concreto de 6 faixas, vibrando com os caminhões completamente carregados. No cyberespaço, os engenheiros testaram os projetos da ponte de todas as maneiras possíveis, com ondas, ventos, acidentes de caminhão e colisão de mega navios, para descobrir qual projeto teria melhores condições de sobreviver. Por fim, eles escolheram 2 projetos em vez de 1. A maior parte da Donghae é de vigas metálicas pré-fabricadas com mais de 600 vãos de concreto. Os vãos mais extensos têm a extensão de 4 quadras de voleibol. No entanto, em 2 pontos ela se torna uma ponte suspensa por cabos, com um vão bem alto para permitir a passagem dos navios. E ela se estende sobre as águas em uma graciosa curva em S, de modo que os navios que passam por baixo possam navegar em ângulo e vencer as correntes oceânicas. Até 2002, os engenheiros tinham uma ponte que funcionava maravilhosamente, em teoria e nos computadores. Agora, eles têm que construí-la. Primeiro problema: fixar bem firme quilômetros de concreto no lodo cheio de água, para que possa suportar um tufão. Engenheiros levaram 6.000 estacas de fundação para o leito do oceano. Posicionaram estas estacas com GPS e 7 satélites com uma precisão de 3 a 5 milímetros. Eram mais de 20 metros de água e depois mais 40 metros abaixo antes de chegar no leito rochoso. Próximo problema: como construir 600 vãos de concreto, alguns pesando mais de 2.000 toneladas no meio do mar,
tão agitado que as obras só podem ser realizadas 6 meses ao ano. A solução não era nem tentar. Ao invés disso, os construtores da Dongai pré-fabricaram os enormes vãos e os rebocaram até ao mar. Seria loucura tentar construir uma ponte em partes naquela posição. E então eles tiveram que construir no meio desse processo uma nova barcaça, com capacidade de carga de 1.600 toneladas, para transportar as seções da ponte até a sua posição. Do início ao fim, nada na construção da Ponte Dongai foi rotina, inclusive a vida dos trabalhadores. Conforme a construção avançava mar afora, enormes estacas de ponte tinham dupla função de alojamento. Em 10 de dezembro de 2005, 42 meses depois do começo da construção, a Ponte Dongai abriu para o tráfego. Desde então, quase 3 milhões de contêineres cruzaram o vão em forma de S. O olhar atento dos operadores da ponte, desta sala de controle avançada, não deixa perder nada do que acontece na ponte, sobre ela e debaixo da segunda ponte transoceânica mais extensa do mundo. Seus olhos, 80 câmeras de vigilância posicionadas ao longo dos 32 quilômetros de extensão. Olhos eletrônicos que nunca cerram. E por um bom motivo. A Ponte Dongai é um triunfo dos engenheiros sobre a natureza. Mas a natureza não desiste assim facilmente. Dirigir na Ponte Dongai durante os tufões e o nevoeiro pode ser perigoso. Em 2006, o super tufão Changshu atingiu a China com ondas e ventos fortes. A ponte até que aguentou bem. Na metade de 2007, Yangshan fez com que Xangai mudasse de terceiro porto de contêineres para o número 2. Apenas 1 milhão de contêineres atrás da rival Singapura. Quando estiver concluída no ano de 2020, a ilha Yangshan será o maior porto de contêineres do mundo. Os cais têm 20 quilômetros de extensão, com ancoradouros para 50 navios, capaz de lidar com 25 milhões de contêineres anualmente. Nenhuma cidade conseguiu fazer o que Xangai fez com o Porto de Águas Profundas de Yangshan. Foi um projeto genial. O fato de os líderes da cidade de Xangai criarem este porto num período tão curto de tempo foi uma questão de se ver de longe. É uma questão muito emotiva para todo mundo, do rapaz na rua até a liderança da cidade e até a liderança do país. Todos sabem que Xangai é o porto número 1 da China e que será o maior porto de contêineres do mundo. E é algo que não se vê na Europa e nos Estados Unidos. Alguém em Los Angeles ou em Oakland pode dizer: nossa, temos o maior porto de contêineres dos Estados Unidos. Eles não sabem de outros e é provável que não se importem. Mas aqui é um assunto que todos conhecem e é algo que eles têm muito orgulho de terem conquistado. Mas as empresas de navegação estão fazendo planos para navios ainda maiores. Mega navios que vão demandar docas ainda mais extensas, guindastes maiores e águas mais profundas. O maior porto de contêineres já construído pode um dia ser apenas a fase 1 de um porto ainda maior.
Versão Marshmallow São Paulo.